Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre as regras do jogo Moinho ou Trilha. Esse é um jogo de tabuleiro que vem normalmente com o jogo de dama. E esse tabuleiro tem as seguintes marcações. Ele é formado por 3 quadrados concêntricos e 4 linhas que traçam esses quadrados a partir do quadrado central. Esse jogo também é composto por 24 interseções, que são os encontros das linhas desses quadrados. Então, cada ponto desse são as interseções desse tabuleiro. Esse jogo, então, ele é realizado por 2 pessoas e cada pessoa recebe um total de 9 peças cada um, totalizando, na quantidade de peças do jogo, 18 peças. Bom, então, como o nome já diz, o objetivo do jogo é formar uma trilha. Você tem que alinhar 3 peças, seja ela na vertical ou 3 peças na horizontal. Então vamos lá para a dinâmica do jogo. Então, cada jogador, com suas 9 peças, ele deve colocá-las no tabuleiro. Então inicia-se aqui, por exemplo, o jogador azul colocou sua primeira peça. Depois o segundo jogador com a peça verde coloca a sua peça. Depois o azul coloca novamente sua peça. Vamos observar que o jogador com as peças azuis ele pode formar uma trilha. Então, o que o jogador verde tem que fazer? Impedir que ele forme a trilha. Então, ele coloca a sua peça ali. Depois, então, joga o azul novamente. O jogador verde, com as peças verdes, impede novamente essa jogada. Assim, eles vão colocando as peças no tabuleiro. Bom, então, ao finalizar as colocações das peças, o jogador que iniciou colocando suas peças, inicia o jogo. Primeira coisa que ele vai verificar é se ele tem uma trilha. Se ele não tiver, ele vai ter que mover a peça, objetivando formar essa trilha. Então, nós vamos observar que o jogador com as peças azuis, ele já tem a sua trilha. Então, ele tem direito, a partir disso, de tirar uma peça do adversário. Então, ele tira uma peça do seu adversário. Passando, então, a vez para o jogador com as peças verdes. Então, o jogador da peça verde ele tem como possibilidade movimento na horizontal ou movimento na vertical. Então, observem o seguinte, ele sempre tem que mover para a casa mais próximo, tá? Não podendo mover a peça na diagonal, não podendo mover a peça onde já existe uma peça colocada, nem saltar por cima da peça, nem andar 2 casas, tá? Então, nessa jogada aqui ele tem a possibilidade se movimentar tanto na horizontal quanto na vertical, mas se nós observarmos, se ele movimentar a peça dele para horizontal, ele consegue alinhar formando uma trilha. E assim ele tem direito de tirar uma peça do seu adversário. Porém, observe o seguinte, aqui o azul já formou uma trilha. Então, o jogador com as peças verdes ele não pode tirar as peças do azul que estão na trilha, tá? Somente as peças que não estão em trilha, a não ser que não tenha outra possibilidade. Se houver outra possibilidade, ele tem que tirar da outra possibilidade. Agora, se não houver possibilidade, aí sim ele pode tirar da trilha. Nesse caso, existem outras peças que podem ser tiradas. Então, ele vai lá e retira essa peça do azul. Jogada seguinte, ela do azul. O azul já tem uma trilha ali, ele não pode utilizar essa trilha novamente, a não ser que ele movimente a peça e volte para formar de novo essa trilha. Então ele pode formar ali no movimento uma nova trilha, podendo tirar uma outra peça do verde. Porém, lembrando que ele não pode tirar da trilha. Aqui nós temos o caso de um jogo no seu final, onde o movimento vai ser do azul. Então, ele move a sua peça formando a trilha e retira uma peça do adversário. O que ocorre aqui? O jogo ele finaliza. Por quê? Porque o jogador com a peça verde só tem 2 peças. E 2 peças ele não consegue formar a trilha e não vai conseguir tirar a peça do seu adversário. Então, assim,
o jogo se encerra.